A convocação da seleção brasileira surgiu e muitas críticas vieram porque para algumas pessoas algumas ideias de Dorival Júnior estão simplesmente obsoletas, isto é, completamente fora da casinha e principalmente do que a seleção brasileira precisa. Em essencial, o nome mais criticado da nova seleção é novamente o Danilo. Danilo que fez partidas bem abaixo do esperado contra Equador e contra Paraguai. E mais do que tudo, vem jogado de maneira improvisada na atual seleção, porque caso você não sabe, o Danilo atualmente vem jogado de zagueiro na nova Juventus treinada por Thiago Motta e para piorar ainda mais tudo, nem mais titular ele é. É verdade que chegou a 200 jogos com a camisa da Juventus, mas é muito longe de realmente termos aquele Danilo que um dia já foi o melhor lateral da sua posição em excelência. Não há dúvidas que Danilo na seleção brasileira é considerado para muitos um atraso. E eu consegui apanhar, de acordo com alguns internautas, quais são as principais injustiças envolvendo os jogadores na seleção brasileira. E essas 5 injustiças eu vou pontuar aqui no vídeo de hoje. E claro, vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? O vídeo será reto, direto, objetivo e não vai tentar enrolar teu tempo não. Vou tentar trazer números, argumentos e tudo mais para você ver se realmente são injustiças ou não. Simbora! O nome mais unânime em relação à injustiça, não há dúvidas, e chama-se Murilo. O zagueiro do Nottingham Forest vem fazendo uma liga à parte e no campeonato inglês vem sendo o principal líder de desarmes na competição. É fácil chover no molhado e dizer que Murilo é um excelente zagueiro, e é mais fácil ainda chover no molhado justamente ao colocar um jogador para ser convocado e justamente por ele não ser, apontar como uma grande injustiça. Afinal de contas, na seleção brasileira sabemos muito bem que o melhor é sempre aquele que não é chamado, ou seja, se você não for convocado para a seleção e a seleção já tá numa draga que só, consequentemente, se você não for chamado, você vai ser lembrado por muitos, e se você realmente não for convocado, vão dizer, aquele lá merecia a vaga. Pois é, mas em relação ao Murilo, não há dúvidas que ele realmente merecia esse posto. Ele já havia feito um excelente ano de 2023 com a camisa do Corinthians, e os corintianos ficaram inconformados quando o Forest acabou o levando. Murilo sempre foi um zagueiro excepcional, e suas excelentes atuações com a camisa do Forest vem provado sua qualidade acima dos demais. Além de ser aliado a uma excelente estatura, Murilo consegue ser polivalente dentro de campo, e acima de tudo não dá brecha para seus adversários, tendo seu principal ponto forte justamente na bola aérea, também faz desarmes impecáveis, e vem conseguindo se adaptar como uma luva nessa atual situação de Premier League. E a dúvida que fica é justamente porque o André, por exemplo, o mesmo André que era do Fluminense e que inclusive está no Wolverhampton, bastou ele fazer boas atuações e de fato está fazendo para que fosse chamado novamente para a convocação do Dorival, enquanto o Murilo até foi para a pré-lista, até foi observado, mas ele perdeu a vaga justamente para um nome que também é muito questionado e chama-se Marquinhos. O Marquinhos hoje no PSG não entrega mais o mesmo do mesmo Marquinhos de 4, 5 anos atrás. Ou se quisermos ir um pouco mais próximos, o Marquinhos de 2022 era bem melhor que o Marquinhos de 24. Consequentemente, o Murilo poderia pegar essa vaga, até porque temos outras lideranças na seleção que poderiam exercer a faixa de capitão. Consequentemente, o Marquinhos é um nome contestado e, por que não, o Murilo, que vem liderando o número de interceptações da Premier League, poderia sim ocupar essa vaga. Mas isso não aconteceu e muitos já estão chamando o Murilo de croata. Vamos então para o segundo nome, o mais contestado dentre toda a lista, mas que não há dúvidas que para muitos merecia uma oportunidade mesmo que de relance. Chama-se Rodinei. Essa é a hora que muitos vão fechar o vídeo, falar que a galera tá maluca e por aí vai. Mas convenhamos que o Rodinei vem evoluindo demais como lateral. Há um abismo entre o Rodinei que chegou no Flamengo em 2016 para o Rodinei hoje, campeão de Conference League com o Olympiacos. É claro que o cara tá no campeonato grego e não é bem uma referência em relação à qualidade em relação às ligas demais, mas o Rodinei desde o Flamengo em 2022 já havia mostrado ser um outro lateral. Para ser mais exato, desde 2020 faz grandes atuações desde quando estava com a camisa do Internacional, e o pretinho Rod entregou muita bola, no sentido apenas figurar. O Rodinei tem um excelente cruzamento, coloca a bola quase que na cabeça dos jogadores, parece que tá colocando com a mão. Mais do que tudo, o Rodinei melhorou muito defensivamente, e não tô falando pro Rodinei chegar na seleção, ser titular absoluto, até porque, por exemplo, na posição dele temos jogadores melhores, mas é claro que em relação à seleção e aos testes, se outros nomes até mais contestados foram chamados, não seria nenhum problema chamar o Rodinei na atual situação. O cara tá deitando, não somente no campeonato grego não, quando ele vai pra Conference League enfrentando equipe de alto nível, o cara realmente chama a responsabilidade, mas que convenhamos, por eu citar ele nessa lista, você vai falar que é maluquice. Pois bem, não fui bem eu que elaborei, já que eu falei que essa lista foi baseada nos critérios de popularidade da galera. Se a galera tá ficando louca, eu não sei, mas alguns
alguns sentiram a falta dele nessa lista, ainda mais na posição que a seleção brasileira tanto tá encarecida. O terceiro nome dessa lista também é polêmico, mas alguns sentiram a falta. Chama-se Andreas Pereira. Andreas Pereira tá sendo um dos melhores jogadores da liga inglesa e consequentemente foi um dos jogadores com maior número de acertos e precisão para passe dentre toda a Premier League. Convemos que para se destacar na Premier League, tendo números até superiores ao do próprio Rodri e ao do De Bruyne, é porque você é diferenciado. Andreas Pereira nunca deixou passar batido o seu talento e sua qualidade excepcional. Em se tratando do Flamengo principalmente, apesar daquele escorregão clássico que fez dele ser uma chacota para muitos, o Andreas está entregando futebol demais. Falo por mim particularmente, eu mesmo já fui um pouco hater do Andreas Pereira, do seu futebol claro, não da pessoa, mas hoje não há dúvidas que ele se provou um grande jogador. Não é jogador de Fulham não, é jogador até de equipe superior. O que ele vem entregando na Premier League é coisa de brincadeira. Segue sendo muito diferente dos demais jogadores da sua posição, e não há dúvidas que para a seleção brasileira atual, que tanto precisa de jogadores de maior talento e qualidade, preciosidade nas jogadas, não há dúvidas que o Andreas merece toda a atenção do mundo. Dorival chamou o Andreas para a Copa América, mas talvez por ficar uma má impressão, não chamou mais jeito. O Andreas acabou perdendo a posição para o próprio Gerson, o Coringa do Flamengo, que para a opinião popular não merecia ser convocado, tanto pela atual fase dele, quanto pela atual fase do Flamengo. Pois bem, o Andreas ficou de fora, mas também, claro, não é um Neymar, por exemplo, que só por ele estar fora o Brasil vai decair completamente. Afinal de contas, a seleção já estava mal para chuchu, independentemente dele. Mas de toda forma, vamos ao quarto nome e ele chama-se Estevão. Estevão foi convocado para a seleção brasileira. O Dorival o chamou, mas ninguém entendeu direito porque ele mal teve oportunidades. Para falar a verdade, se você acompanhou bem, o Estevão mal foi acionado nos jogos da seleção. Ele mal entrou em campo, acabou estreando, claro, mas não foi nem tão procurado assim pelo Dorival. Aliás, o Dorival tem o maior cuidado do mundo com jogadores jovens. Mas, e se tratando de uma seleção brasileira que não consegue entregar o mínimo com o Estevão jogando muita bola, não seria nenhum exagero colocá-lo para jogar não. Mas o Dorival segue nesse critério de não colocar jogadores assim. Dessa vez o Estevão nem lembrado foi. Outros nomes foram chamados e no lugar do Estevão ele chamou o Igor Jesus do Botafogo. Em relação ao Igor Jesus, tudo bem. Eu não acho a convocação desmerecida não, eu acho que merecida sim, porque o Igor Jesus vem fazendo um Brasileirão muito bom. Bom de verdade, tá? Conseguindo estar nas cabeças com o Botafogo, o Igor Jesus faz um bom campeonato, mas o Estevão está fora dessa lista é totalmente injustificável. Mas as pessoas sentiram muita falta do jogador do Palmeiras. Algumas até o colocariam no lugar do Luiz Henrique. Vamos então para o último nome da lista, que para alguns foi totalmente injustiçado. Só que a injustiça dele já vem sendo totalmente estrutural há muito tempo. Eu estou falando de Anderson Talisca, que não era lembrado pela seleção brasileira, nem mesmo quando estava atuando pelo Benfica. Nem mesmo quando o Talisca era do Benfica, o jogador era lembrado. Ele que foi revelado pelo Bahia e entregou muita coisa no Brasileirão, logo foi para fora do país, se destacando cada vez mais, mesmo não estando em equipes totalmente do eixo principal europeu. E agora no Al Nassr, aí que as pessoas esquecem dele, esquecem da qualidade do Talisca, esquecem da trajetória que ele vem fazendo no Campeonato Saudita, e eu sei que o futebol saudita tem sim seus desníveis, mas o Talisca não estar em nenhuma convocação da seleção é completamente estranho. Anderson Talisca é um jogador interessante, tem valências e talentos que poderiam ser muito úteis para o próprio Scratch de Dorival. Se ele soubesse acionar o Talisca, poderia ser um bom reserva, não precisava ser titular absoluto, mas a verdade é que o Talisca vem sendo esquecido há muito tempo pela CBF. Então não há dúvidas que o Talisca merece estar aí nessa lista dos prováveis injustiçados que não são chamados de maneira alguma para a seleção. E é claro que em se tratando de seleção, um nome em específico tem que entregar mais bola e vai ser cobrado diretamente, ainda mais nesses jogos agora que são imprescindíveis para o Brasil ganhar gordura, ou seja, fazer resultados e se dar bem. O nome dele é Vinícius Júnior. O Vini Malvadeza do Real Madrid não pode mais ser o Vini Gentileza, como as pessoas falam na brincadeira que ele é na seleção. O Vini Malvado vai ter que entregar aquilo que todos esperam dele, ou pelo menos minimamente um gol ou assistência, ou que seja decisivo, já que ele é tão decisivo assim no Real Madrid e não há mais tempo para perder. A seleção precisa se classificar de toda forma, nem que seja sem tática, sem técnica, sem raça. Precisa de alguma maneira ganhar do Chile e do Peru, fazer bons resultados para ficar tranquilaço na tabela. Mas tranquilos não estamos, e o Brasil vai ter que medir forças contra adversários que em outros momentos não dariam medo algum. Mas e aí, você concorda com essa lista de injustiçados? Eu quero que você comente aqui, deixe sua opinião, pois é claro que é uma lista que eu acabei selecionando de acordo com a opinião popular, mas você pode ter uma opinião diferente dos outros e diferente até da minha. Prazer, eu sou Zefut, muito obrigado por você ter chegado até aqui.
deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!